nos reúne nesta manhã em alegria e festa, que nos reúne nesta manhã para louvar e bendizer o seu nome pelos seus feitos maravilhosos, pelos seus benefícios e pelo seu cuidado, o cuidado o qual Ele tem tido para com todos nós. Somos bem-vindos, meus irmãos, à casa do Senhor nesta manhã. Que os nossos corações se encham de alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força, assim diz a palavra do Senhor, do nosso Salvador. E eu convido os irmãos, então, aqui com alegria cantemos, de pé cantemos, o hino 68 do nosso hinário evangélico, Culto à Trindade. Sobretudo, Pai, viemos à Tua casa para adorar-Te, para prestar-Te culto e amor, com respeito, com esperança, aprender da Tua palavra, fortalecer-nos com os Teus ensinamentos. Como diz o salmista, ensina-nos, ó Senhor, o caminho dos Teus estatutos. Dá-nos entendimento e guardaremos Tua lei. Faze-nos andar no caminho dos Teus mandamentos. Por isso, Te adoramos, Te prestamos culto e assim viemos à Tua casa, humildemente, para aprender
para fortalecer-nos, para esclarecer-nos e alimentar-nos da Tua palavra, do Teu amor incomensurável. Sê presente em nossas vidas, Pai. Ensina-nos e fortalece-nos no Teu ensinamento, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma das virtudes que a Reforma Protestante nos trouxe, como dádiva, como benefício, nos deixa como legado, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes, no sentido de que todos nós temos acesso direto ao Pai. Não precisamos de alguém que interceda por nós, não precisamos de alguém que rogue ao Pai por misericórdia pela nossa vida. Nós podemos elevar os nossos pensamentos a Deus, as nossas vozes a Deus em oração e falar a Deus o que vai no nosso coração sem a necessidade de intermediário. Os pecados, meus irmãos, que cometemos já não são pecados para a morte, como diz a palavra de Deus, mas são pecados que comprometem a qualidade da nossa relação com Deus, do dia a dia com Deus. Esse momento do culto não é um momento apenas para se ouvir mais uma vez boa música pela nossa camerata, mas é um momento particular de oração, em que nós vamos olhar para nós, e esse momento é individual, e aí não importa quem está ao seu lado, à sua retaguarda ou à sua frente, é você e Deus apenas. E a presença que você vai sentir e que sente nesse momento é a presença do Senhor aí ao seu lado agora, ouvindo atentamente as suas orações. É para Ele e com Ele que você vai falar agora, enquanto oramos. Ao som do interlúdio, oremos ao Senhor.
Assim, ó Deus, assumindo a nossa condição de pecadores, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa hora, para te pedir, ó Deus, que nos perdoe as faltas, que nos perdoe os pecados, que restaure plenamente a nossa comunhão contigo, que aquilo, ó Deus, que tem nos importunado, que tem, ó Deus, nos entristecido e muito mais entristecido ao teu coração, seja, Santo Deus, de todo excluído de nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, os erros, os fracassos, ainda que involuntários que cometemos. Dá-nos a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, Santo Deus. Cuida de nós, Santo Pai. Olha por nós e atende às nossas orações. Te oramos confiados na graça, na misericórdia e nos merecimentos conquistados por Jesus Cristo na cruz. No nome dele te oramos. Amém. Meus irmãos, o momento é de ofertar na casa do Senhor, de apresentar ao Senhor as nossas contribuições, as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu quero aproveitar esse momento para falar aos irmãos, ou para lembrar aos irmãos a nossa campanha em andamento para o restauro dos equipamentos de som e transmissão da igreja. Nós temos tido, nas últimas semanas, oportunidades maravilhosas de cultuar ao Senhor, com imensa qualidade musical, comprometida às vezes pelas transmissões, os nossos equipamentos que não são assim tudo que gostaríamos que fosse. E aí pensamos naqueles irmãos e irmãs impedidos de estar aqui conosco, aqueles que de casa estão cultuando e que muitas vezes não têm tido igual oportunidade. As informações estão lá no banner à entrada da igreja, e da nossa meta, como informa o boletim, pouco mais de 10% nós arrecadamos até aqui, né? Então nós continuamos desafiados. Este não é um desafio do conselho, este não é um desafio do pastor, é um desafio de toda a igreja missionária, de uma igreja missionária. É o investir com o compromisso de quem investe em um evangelista, em um missionário, pois através dos recursos da comunicação, dos meios da internet e do som, nós estamos levando a palavra de Deus a outros estados, a outros países e até, por que não dizer, a outros continentes também. Então, aquele que contribui com esta campanha, contribui com a obra missionária e com a divulgação do Evangelho para a glória de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor nesta hora, e eu convido os irmãos aqui de pé, cantemos Grata Memória. Enquanto cantamos, nós vamos apresentar e honrar ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas e nossas contribuições. As crianças também são aguardadas no departamento infantil, pela equipe que lá tem preparado uma aula especial. Glória
entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata Glorioso Senhor Deus, que estas ofertas e dízimos que preparamos e que vem de tua mão, Senhor, e é toda sua, seja destinada para edificação e obras de tua igreja, e que possamos sempre estar aqui na tua casa para glorificar o teu santo nome. Amém. Amém. Eu convido os irmãos aqui ainda de pé, abramos nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de tudo ter consumido, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e o compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que lemos. Pedimos a tua bênção para este momento especial. Que tu fale, ó Deus, ao coração de cada filho teu, por quem Jesus deu a vida e derramou o sangue. Que sejamos todos nós edificados na tua palavra. Te oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida destas crianças e adolescentes. Meus irmãos, o capítulo 15 do livro do Evangelho, do relato de Lucas do Evangelho, é um capítulo dedicado às coisas que se perderam, aquilo que se perdeu.
E aí nós vamos encontrar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Jesus preparando o coração dos seus para o que haveria de lhe acontecer por ocasião da sua paixão e morte e ressurreição, começa a falar a respeito daquilo que se perdeu. E a partir do versículo 11 até o versículo 32, o relato é acerca de um filho que se perdeu. Um filho que estava perdido, mas que retorna para o Pai. E aí nós vamos perceber, meus irmãos, o texto inicia falando dos dois filhos daquele homem. O filho mais moço resolveu pedir ao pai a parte que lhe cabia na herança ou nos bens do seu pai, porque ele queria seguir a vida, experimentar e viver. E o pai não hesitou, entregou ao filho tudo o que o filho pediu, e o filho foi a viver a vida, a experimentar o mundo, a conhecer o que estava além das portas da casa do seu pai. Chegando lá, os recursos se acabaram depois de um período. O mundo ou a cidade experimentou um tempo mau e ele, em dificuldade, lembrou-se da casa do pai. Lembrou-se de tudo o que havia na casa do pai. Lembrou-se de tudo o que havia deixado na casa do pai. Lembrou-se do conforto da casa do pai. Lembrou-se do abrigo da casa do pai. E resolveu voltar, arrependido, para junto da casa do pai. Meus irmãos, nós vivemos um tempo à luz da preocupação que expressa Jesus com aquilo que se perdeu, um tempo também das coisas perdidas. Nós vivemos um tempo de valores perdidos. Nós vivemos um tempo de referências perdidas. Nós vivemos um tempo em que não há referências. Nós estamos aí num ano eleitoral e que dificuldade, hein, para escolher um candidato em quem votar. Nós não temos referências na política. E os nossos jovens, quando tenho oportunidade, converso com a nossa irmã presbítera Maria sobre isso, os nossos jovens não têm referências. Para quem eles vão olhar na hora de escolher as suas profissões? Nós vivemos um tempo em que o número de divórcios supera o número de casamentos. Para quem vão olhar os nossos jovens na hora de escolher com quem viverão os anos mais da sua vida? Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que tem faltado referência, em que as referências estão perdidas. Nós estamos vivendo um tempo em que os valores estão perdidos, completamente perdidos. E ali, o jovem do nosso texto, na verdade, ele não se tornou perdido no momento em que deixou a casa do pai. Ele deixa a casa do pai porque ele já estava perdido. Ele já não tinha mais referências, ele já não tinha mais valores, ele já não tinha mais um direcionamento, ele já não tinha mais um posicionamento, ele já não tinha mais referências. E aí ele vai procurar no mundo as referências que lhe faltam. E aí ele vai procurar na vida, no dia a dia, os valores que lhe faltam. Ele vai procurar aquilo que faltava no seu coração. E aí ele parte para o mundo. E aí ele parte para experimentar o mundo. E aí ele parte para buscar no mundo preencher este vazio contido no seu coração.
E diz o texto da palavra do Senhor, que depois de ter consumido tudo, diz o versículo 14, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E ali ele lembrou-se, diz o texto da palavra do Senhor, que a vida dos empregados de seu pai era muito melhor do que a vida que ele estava vivendo. E ele decide ali retornar à casa do pai, retornar ao abrigo da casa do seu pai. Mas como ele haveria de ser recebido na casa do pai? Que tratamento ele receberia na casa do pai? E naquele momento, meus irmãos, lhe vem à cabeça o pensamento, a contrição, a análise introspectiva, o olhar para dentro de si, meditar e pensar no que ele desprezou, naquilo que ele experimentou, e entender que estava na hora de voltar para a casa do pai. Mas ele não poderia chegar de qualquer jeito, ele precisava chegar e dizer ao pai: olha, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Eu estou arrependido. Diz o texto da palavra do Senhor: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E tomou ele então a iniciativa de voltar para a casa do pai. Meus irmãos, naquele momento, nós analisando aí, pensando a situação de cada personagem desta história, primeiro aquele pai que teve o seu filho perdido por um período. A palavra de Deus diz que aquele pai não se desesperou, aquele pai não se angustiou, aquele pai não se entristeceu, porque aquele pai tinha certeza da educação, dos valores e da formação que havia dado aquele filho. E ele sabia que, ainda que longe dos seus olhos, distante da sua casa, longe da sua presença, aquele filho não haveria de se desencaminhar, de buscar coisas que não fossem favoráveis, de buscar coisas que não fossem verdadeiras, porque ele estava muito consciente da formação que deu ao seu filho. Aquele pai não saiu atrás do filho chorando, desesperado, implorando que não fosse. Aquele pai não mergulhou em profunda depressão pelo filho que estava perdido. Mas aquele pai confiou na educação, no trato, na formação que deu ao filho. Meus irmãos, aquele pai, se não fosse ele a referência de Deus, nós diríamos que aquele pai tão somente confiou em Deus. E quando nós pensamos nos nossos filhos, nos menores, naqueles que estão muitas vezes longe dos nossos olhos, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar na educação que demos, na formação à luz da palavra de Deus que demos. Precisamos confiar no testemunho que demos. E sabermos que os nossos filhos não têm por que ter uma atitude diferente. Saber que os nossos filhos não fariam e não farão nada diferente do que nós faríamos se estivéssemos no lugar deles. A palavra do Senhor nos diz que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Também nos diz a palavra do Senhor: ó minha alma, ao coração que se angustia, a palavra do Senhor nos diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O coração do pai crente, o coração do pai que confia em Deus não se desespera, porque tem entregado nas mãos do Senhor os seus filhos. O filho, depois de ter experimentado
aquele viver no mundo, a frustração, ele pôde perceber e conhecer o mundo, e tudo que o mundo oferece, e tudo o que está lá, e agora estabelecer um paralelo, uma comparação entre o mundo e a casa do Pai. E ele pôde perceber tudo que o mundo tinha para oferecer e perceber ao mesmo tempo e concluir que não há lugar melhor, não há lugar mais seguro, não há lugar mais bem protegido do que a casa do Pai. E eu irei ao Pai, então, não soberbo, não vaidoso, mas em humildade e contrição, eu retorno à casa do Pai, para dizer a Ele: pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E chegando lá, o pai se alegrou. Chegando lá, o pai foi-lhe ao encontro, lhe abraçou, e o beijou, e festejou e comemorou. Em primeiro lugar, meus irmãos, porque, apesar de ter dado àquele filho a parte que ele, filho, julgava que lhe cabia dos bens, o pai continuava sendo rico. Assim é o nosso pai. O nosso pai continua sendo rico. O nosso pai continua sendo rico em graça, rico em misericórdia, rico em perdão, rico em amor, amando incondicionalmente. Aquele pai que reencontra o filho naquele momento, não questiona as atitudes do filho, não quer saber o que o filho fez da sua herança. Aquele pai não quer saber o que o filho fez da sua parte. Aquele pai não quer saber porque as suas roupas estão sujas, esfarrapadas. Aquele pai não quer saber porque o filho emagreceu. Aquele pai não quer saber de nada. Ele só quer saber de abraçar o seu filho naquela hora. Porque o pai continua sendo rico. E o pai dá uma festa e mata o novilho cevado, ele põe no dedo um anel e manda trazer a ele a melhor roupa, sandálias nos pés, porque aquele pai continua sendo rico. O pai continua sendo rico. E por mais que seja desperdiçada a parte do seu patrimônio, ele continua sendo rico. Contudo, meus irmãos, a satisfação não foi igual da parte do seu irmão que questionou. Eu estou aqui lhe servindo todo esse tempo. Eu estou aqui todo este período trabalhando para o Senhor. E o Senhor não mandou matar para mim um novilho cevado. O Senhor nunca me deu uma festa, sequer um cabrito, para comemorar com os meus amigos. E o pai lhe responde: mas tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. E aí nós vemos, meus irmãos, que o segundo filho, ou o primeiro no caso, o filho mais velho, estava tão doente quanto o primeiro. Ele estava na casa do pai, mas também não sabia quem é o pai. Ele estava na casa do pai, servindo ao pai, mas ele também não sabia, ele também não conhecia o pai a quem ele servia. O Senhor Jesus vai nos dizer: eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Aquele filho na casa do pai, ele não era filho, mas ele era servo. Aquele filho na casa do pai, ele não se sentia filho, ele se sentia empregado do pai. Aquele filho também estava pronto para qualquer momento ter a mesma atitude que teve o irmão mais novo, porque ele também não conhecia o pai. Meus irmãos, é preciso estar na casa do pai e conhecer o pai. É preciso estar na casa do pai e saber quem é o pai. E saber o que o pai pensa de nós. Jó, servo do Senhor, oferecia a Deus sacrifícios pelos seus filhos. Seus filhos entravam
resolviam festejar na casa de um deles, e logo vinha à cabeça de Jó a preocupação, vai que algum deles tenha cometido alguma falta grave, tenha ofendido a Deus, e aí Jó então vinha e os santificava a todos para agradar a Deus. Jó era um homem temente a Deus, segundo a palavra de Deus, mas Jó precisou experimentar toda aquela situação difícil que nós sabemos, nós conhecemos da sua história, perder tudo, inclusive os filhos, a saúde, os bens e tudo mais, para que Jó pudesse entender quem é Deus de verdade, e ao final de todo aquele sofrimento, ao final de receber o colo de Deus, ao final de receber o afago de Deus, ao final de receber a companhia, a presença real de Deus, Jó vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, eu te servia, mas não sabia quem tu eras. E muitas vezes nós estamos assim também, meus irmãos, na casa do Pai, servindo a Deus, sem saber quem é Deus. E quando estamos na casa de Deus, sem saber quem é Deus, a nossa atitude muitas vezes corre o risco de ser semelhante à do irmão mais velho. Não estar disposto a acolher o irmão que volta. Não estar disposto, assim como o pai, a abraçar o irmão que volta, porque na verdade nem ele sabe que ele também é filho, nem ele sabe que o pai o ama também. Meus irmãos, nós estamos, como disse no início, vivendo este período, este tempo das coisas perdidas de que trata o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O tempo das coisas perdidas, das referências perdidas. O tempo, meus irmãos, em que lamentavelmente muitos perderam, ao contrário daquele filho, perderam o caminho de volta para a casa do Pai. Aquele filho perdeu tudo. Tudo que possuía, tudo bem, mas ele não perdeu o mais importante, a referência e o caminho que o levaria de volta à casa do Pai. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a referência ou o caminho que nos conduz de volta à casa do Pai, à presença do Pai. Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Nós não podemos perder Jesus como referência. Nós não podemos perder Jesus como referência de valor, como referência de caminho, como referência de verdade, como referência de vida, e caminho esse que nos conduz de volta à casa do Pai. Nós perdemos, meus irmãos, e nesse período triste que vivemos nesses 2 últimos anos de pandemia, muitos se perderam nesta pandemia. O isolamento que nos foi imposto afastou muitos da casa do Pai. Por que não dizer, afastou muitos da presença do Pai. E esses agora perderam a referência de vida e já não conseguem mais voltar à casa do Pai. Já não conseguem mais reencontrar, redescobrir o caminho que os conduz de volta à casa do Pai. Muitos, lamentavelmente, perderam entes queridos. Muitos, lamentavelmente, perderam muito neste período. E perderam a referência do caminho que os é capaz de conduzir de volta à casa do Pai. Meus irmãos, ainda que tendo perdido tudo, o Pai continua sendo rico. O Pai nos aguarda à porta, a todos nós, desejoso de nos abraçar, desejoso de nos acolher, desejoso de nos receber de volta, e já não importa o que nós fizemos, não importa o que deixamos de fazer, não importa os caminhos pelos quais nós tenhamos andado, o Pai nos aguarda à porta de braços abertos, desejoso de nos receber de volta, desejoso de nos dar uma roupa nova,
desejoso de pôr nos nossos dedos um anel, nos nossos pés uma sandália, desejoso de dar uma festa, um grande banquete para celebrar o retorno do seu filho. E Ele não quer saber por onde você andou, Ele não quer saber o que esteve fazendo, porque o mesmo Pai é quem nos diz: do teu pecado eu não me lembro mais. Do teu pecado não me lembro mais, mas volta para casa, filho. Volta para casa, filho. O novilho cevado o aguarda. O anel, a capa e a sandália o aguardam. É preciso e é tempo de voltar para casa. É tempo de redescobrir aquilo que se perdeu. É tempo de reencontrar o que outrora esteve perdido. Deus, o Pai, nos aguarda numa grande festa, com um grande banquete preparado. E a nós, que sempre estivemos, que nunca deixamos de estar, precisamos redescobrir quem é o Pai. Quem é o Pai? O Pai não é patrão. O Pai não é chefe. O Pai não é um carrasco. O Pai é amor. O Pai nos abraça. O Pai nos acolhe. O Pai não quer ouvir justificativas. O Pai não vai te cobrar satisfação. O Pai não vai te cobrar nada. Ele apenas quer que você volte. Ele apenas quer que você volte. E volte à presença dEle. E volte para casa. Num tempo, meus irmãos, em que muito se perdeu, para não dizer em que tudo se perdeu, é preciso redescobrir o caminho da casa do Pai. Retornar para o Pai, que nos aguarda de braços abertos. Retornar para a presença do Pai. Retomar o nosso lugar na nossa vida, na rotina, porque o Pai não é patrão, o Pai não é chefe, o Pai é tão somente Pai, e Pai de todos os seus filhos. E nos ama a ponto de entregar o seu Filho único, verdadeiro, para morrer na cruz, para que todos nós possamos nos reconciliarmos com Ele. É tempo de redescobrir o caminho da casa do Pai. Redescubra o caminho da casa do Pai, Ele te espera. Ele está em pé à porta, pronto para te abraçar, para te dar uma roupa nova, te pôr nos dedos um anel, nos pés uma sandália e festejar, porque Ele é Pai. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta manhã, e que nós possamos redescobrir o caminho da casa do Pai, para que sejamos acolhidos, abraçados pelo Pai, que Ele nos aponte o caminho da casa do Pai. Não importa de onde você vem, o que você fez, importa que você volte para a casa do Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã, e que seja uma manhã de reencontro daquilo que se perdeu. Tudo o que se perdeu seja reencontrado, inclusive o caminho que nos leva à salvação e à casa do Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos louvar ao Senhor.
Amém. Meus irmãos, nesses momentos finais, eu gostaria de dizer apenas duas coisas aos irmãos. Primeiro, lembrar aquilo que a palavra de Deus já nos diz, que grande é a seara e são poucos os trabalhadores. Roga ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara, assim nos diz a palavra do Senhor. E o Senhor tem enviado trabalhadores. Para a glória de Deus, Ele tem enviado trabalhadores. Por isso nós louvamos ao Senhor. Mas ainda nós temos alguns ministérios na igreja precisando de uma atenção especial, entre eles o ministério infantil. E precisamos lá, para a glória de Deus, temos tido um bom volume uma boa quantidade de crianças, mas poucas professoras, ou professores também. Então eu gostaria de deixar à vontade os irmãos, aqueles que desejarem, que gostariam de trabalhar com criança, também no Ministério Infantil, que me procurem a mim, ou procurem, eu vou sugerir as duas Andréias, uma com assento e outra sem assento, né, que estão aí coordenando, trabalhando, conduzindo mais de frente esse departamento, né, e como tudo, nós fazemos porque temos a vocação, porque temos o interesse, né? Então, aqueles que desejarem, mas eu não sei trabalhar com criança, mas o dia a dia ensina, basta ter o interesse, o desejo no coração. Então, aqueles irmãos ou irmãs que desejarem trabalhar com o departamento infantil, né, vamos conversar depois do culto, então procurem qualquer uma das irmãs lá que coordenam o departamento. Também lembrar aos irmãos, por fim, que nós, no próximo mês, retornamos aos eventos comemorativos dos 60 anos da igreja, né? A comemoração não está limitada ao mês de março. Na segunda quinta-feira do mês de abril, nós teremos um segundo concerto comemorativo, dia 14 de abril, e também no terceiro domingo, ou melhor, no domingo dia 17, nós teremos uma apresentação do Ministério de Música da Igreja, com um musical de Páscoa. Então, o nosso culto do dia 17 será um culto especial, terceiro domingo do mês, com um musical de Páscoa, e na quinta-feira, dia 14, o concerto também comemorativo desses 60 anos. A nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, porque temos conseguido manter em altíssimo nível essas celebrações, né? Tendo o coro da igreja, na semana passada, coral e orquestra que nos visitaram, e hoje a nossa camerata que nos alegra com todos esses rostos bonitos, né? E para nossa alegria, assim seguimos celebrando, louvando, bendizendo o nome do nosso Salvador e dando graças por esses 60 anos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos conceda uma semana plena das suas bênçãos, do seu cuidado, e que Ele nos permita redescobrir o caminho da casa do Pai. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, diz a palavra de Deus. Nós possamos redescobrir o caminho da casa do Pai. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, revele-se a nós. E que nós saibamos que na casa do Pai nós somos e sempre seremos muito bem-vindos, porque o Pai nos acolhe. E Ele não quer ouvir história nenhuma. Ele apenas quer que nós estejamos aqui a celebrar, a festejar, a se alegrar e, se necessário for, a construir uma nova história dentro da casa do Pai. Ele continua sendo rico, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo bondoso, Ele continua sendo piedoso, Ele continua sendo Pai, porque Ele é Pai, Ele não é Senhor, Ele não é patrão, Ele é Pai. Pai que dá colo, Pai que abriga, Pai que abraça. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nessa hora, encerrando então o nosso culto desta manhã.
glorioso Deus, santo e eterno, nós te agradecemos, ó Deus, pelos instantes que passamos aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, a qual podemos sentir. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção deste culto que podemos oferecer a ti. E te pedimos agora que tu nos despeça com a tua paz, sob a tua proteção e cuidado. Conduze-nos, ó Deus, aos nossos lares, aos nossos destinos nesta manhã. Guarda-nos nesta semana que está começando, nos dias que virão, que sejam todos eles, ó Deus, vividos para a honra e para a glória do teu nome. Ouve-nos, ó Deus, atende a nossa oração. Nós te pedimos estas coisas no nome do nosso Salvador Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e sempre eternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para sempre. Amém.